Vamos estudar agora algumas propriedades periódicas, tá? E como essas propriedades variam dentro da tabela periódica. Então, a primeira propriedade que nós vamos estudar é o raio atômico. O raio atômico, ele vai fazer menção ao tamanho do átomo. Mas como o átomo é muito pequeno, não foi possível medir o tamanho de um átomo, né? Determinadamente complicados. Até hoje nunca se viu o átomo. Mas como nós temos o conhecimento que o núcleo tem cargas positivas e a eletrosfera carga negativa, o que o homem conseguiu fazer foi conseguir medir a distância entre um núcleo e outro. E a distância entre os dois núcleos dividido por 2 era exatamente o raio do átomo, como segue agora no quadro. Então, viu-se que a distância entre dois núcleos dividido por 2 era exatamente o raio do átomo. E para uma circunferência, quanto maior o seu raio, que é a distância do centro até a sua extremidade, maior será a circunferência. O mesmo princípio foi aplicado para os átomos. Quanto maior a distância entre o núcleo e o seu nível mais externo, maior seria esse átomo. Agora, como esse tamanho do átomo, como esse raio atômico varia dentro da tabela periódica? Para isso, nós vamos avaliar dois critérios, as famílias e os períodos. Dentro de uma mesma família, como é a variação do raio? Então, aqui ó, eu peguei dois elementos da família 2A, o berílio e o magnésio. O número atômico do berílio é 4. Fazendo a distribuição do berílio, você percebe que ele tem 2 elétrons no nível K e 2 no nível L. Então, o raio atômico do berílio seria a medida do seu núcleo até o seu nível mais externo, que é o L. No caso do magnésio, número atômico 12, nós percebemos que o magnésio tem 2 elétrons no nível K, 8 no L e 2 no M. Então, a medida do raio atômico do magnésio seria a distância do seu núcleo até o seu nível mais externo. Como o magnésio tem 3 níveis, automaticamente o átomo de magnésio é maior do que o átomo do berílio. Nós sabemos que na tabela periódica, quanto mais abaixo está o elemento, maior o seu número de níveis. Logo, os elementos que estão mais embaixo da tabela são os elementos que terão o maior raio atômico. Agora, e para elementos que estão no mesmo período? Vamos ver dois exemplos aqui. Temos o elemento sódio, né? Terceiro período, número atômico 11. Vimos que o sódio organiza sua eletrosfera com 2 elétrons no K, 8 no L, 1 no M. E o elemento fósforo, que também pertence ao terceiro período, também tem apenas 3 níveis energéticos, com 2 elétrons no K, 8 no L e no M, 5. Então, pela questão de número de níveis, a gente percebe que não há diferença entre os dois átomos. E se a gente for fazer uma primeira análise, tem-se a impressão que o átomo de fósforo é maior que o de magnésio, que o de sódio, porque ele tem um maior número de elétrons. Mas lembre-se, o elétron é cerca de 1.800 vezes menor do que um próton. Então, o tamanho do elétron é insignificante. Aqui o que acontece é exatamente o contrário. O átomo de sódio, ele tem no seu núcleo 11 prótons para atrair esses elétrons, enquanto o átomo de fósforo tem no seu núcleo 15 prótons que irá atrair esses elétrons, ok? O sódio tem um poder de atração 11 para os 3 níveis, enquanto o fósforo tem um poder de atração, digamos assim, 15 para os 3 níveis. O que é que acontece? A força de atração nuclear do fósforo é maior que a do sódio. Isso faz com que o fósforo deixe os seus níveis mais estreitos e, com isso, o átomo de sódio é maior que o átomo de fósforo. Então, no mesmo período, quanto mais à esquerda estiver o elemento químico, maior será o seu raio atômico. Ficando então da seguinte maneira. Então, temos aqui um esboço da tabela periódica, onde nós concluímos que
quanto mais abaixo da tabela está o elemento e quanto mais à esquerda está o elemento, maior o seu raio atômico. Logo, nessa região na tabela, nós temos os maiores átomos. E nesta região da tabela, nós temos os menores átomos. O que isso quer dizer? Se você tiver que definir o tamanho de um raio de um átomo só olhando a sua localização na tabela periódica, por exemplo, entre o ferro, que está mais ou menos por aqui, e o níquel, como o ferro está mais à esquerda que o níquel, sabemos que o átomo de ferro é maior que o átomo de níquel. Já se eu comparar o átomo de ferro com o átomo de ouro, que está aqui embaixo, como o ouro está mais abaixo que o ferro, nós sabemos que o átomo de ouro é maior do que o átomo de ferro. Sendo que, se eu tiver que escolher entre o elemento que está mais abaixo ou o que está mais à esquerda, ter um maior número de níveis indiscutivelmente torna esse átomo maior. Então, o ouro, por ter um maior número de níveis, é maior que o ferro e é maior que o níquel. Se eu tivesse que colocar esses três átomos em ordem crescente de raio atômico, o menor deles seria o níquel, depois o ferro e o maior entre eles, o ouro. Então, dessa maneira, pela localização do elemento na tabela, nós sabemos quem são os maiores e os menores átomos da tabela periódica. Primeira propriedade periódica, raio atômico. Segunda propriedade periódica, energia de ionização. É a energia necessária para retirar um elétron do átomo no estado gasoso. Então, o que significa isso? O átomo não doa elétrons, o elétron é retirado do átomo. E para que esse elétron seja retirado do átomo, é necessário uma energia. Funciona da seguinte maneira: o átomo absorve a energia, entra num estado de excitação e aí sim ele solta um elétron. Sabemos que pelo raio atômico, nessa região da tabela, nós temos os maiores átomos. E nessa região da tabela, nós temos os menores átomos. O que é que acontece? Nos átomos grandes, você tem um grande número de níveis. E o elétron, voltando lá na distribuição eletrônica, ele é sempre retirado no nível mais externo. Então, o que acontece? Nos átomos grandes, quanto maior o número de níveis, mais fácil você retirar o elétron do átomo. Por quê? Você vai retirar no nível mais externo. A força de atração nuclear, nesse caso, já não é tão forte e é mais simples você retirar o elétron do átomo. Nos átomos menores, você tem uma grande atração entre o núcleo e a eletrosfera. Então, para retirar esse elétron de um átomo menor, a energia precisa ser muito grande. Então, a energia de ionização, ela é exatamente inverso ao raio. Quanto mais para a direita e mais acima estiver o elemento, maior a energia que você precisa para poder retirar o elétron. Por quê? Átomos menores necessitam de maior energia. Então, voltando ao nosso exemplo, se você tiver um átomo de ferro e um átomo de níquel, o átomo de níquel é menor que o de ferro. Logo, você precisa de uma maior energia para retirar o elétron do níquel do que o elétron do ferro. Outro ponto interessante no estudo da energia de ionização é que, para se retirar o segundo elétron do átomo, você sempre precisa de uma quantidade maior de energia. Vamos entender o porquê. Um exemplo aqui do átomo de magnésio. Número atômico 12, distribuição eletrônica, 2 elétrons no K, 8 no L, 2 no M. Logo, se nós fornecermos energia, vamos colocar um valor aqui, que a gente vai fornecer 100 kcal de energia para esse átomo de magnésio. Quando nós fornecermos 100 kcal, o átomo de magnésio, dos 2 elétrons que ele tem aqui no nível M, ele vai soltar um elétron.
acontece nesse momento com o átomo de magnésio? Ele continua com 12 prótons no seu núcleo. A sua força de atração nuclear continua com os 12 prótons. Só que agora, esse átomo de magnésio não precisa mais atrair 12 elétrons, apenas 11, porque um elétron foi retirado. Logo, se eu quiser retirar o segundo elétron do átomo de magnésio, eu vou precisar de uma quantidade de energia superior a 100 kcal. Uma vez que o átomo de magnésio perdeu um dos seus elétrons, a sua força de atração nuclear aumentou e fez com que a eletrosfera do átomo diminuísse de tamanho. Então, para retirar o segundo elétron, o primeiro elétron foi 100 kcal. Para retirar o segundo elétron do átomo de magnésio, eu preciso de uma quantidade de energia superior a 100. Por exemplo, 150 kcal. Ok? Uma vez que eu consegui retirar o segundo elétron do átomo de magnésio, o nível M ficou vazio. Como o nível M ficou vazio, ele deixou de existir. E agora, esse átomo de magnésio, ele tem apenas 2 níveis energéticos. Então, para mim retirar o terceiro elétron do átomo de magnésio, eu preciso de uma quantidade energética muito superior a 150 kcal, porque o terceiro elétron já está num nível mais interno. Então, hipoteticamente, eu já precisaria aqui de mais ou menos 2000 kcal para poder retirar o terceiro elétron do átomo de magnésio. Ou seja, a cada elétron retirado, o nível energético tem que ser maior. Para o primeiro elétron, você precisa de um nível de energia X. Para o segundo elétron de um átomo, maior do que X. E quando o elétron já está num outro nível energético, nós temos realmente aí um grande salto nessa medida de energia necessária, porque um nível mais interno requer muito mais energia para que o elétron consiga, para que o átomo consiga soltar esse elétron. Terceira propriedade, afinidade eletrônica, também conhecida por eletroafinidade. É a energia agora liberada pelo elétron quando um átomo isolado recebe um elétron. Então, como a gente estava estudando antes, né, no potencial de ionização, o átomo absorve energia e solta um elétron. Na afinidade eletrônica, o átomo recebe um elétron e libera energia, ok? Como isso vai variar? Nos átomos grandes, esse elétron é sempre recebido também no último nível energético. Ou seja, num átomo grande, isso vai acontecer num nível mais externo que está muito distante do núcleo. Já num átomo pequeno, esse recebimento do elétron vai acontecer num nível que está sob forte atração nuclear. Ou seja, a afinidade eletrônica varia exatamente como a energia de ionização. Quanto menor o átomo, sabemos que aqui estão os maiores átomos e aqui estão os menores átomos. Quanto menor for o átomo, maior será essa afinidade eletrônica. Ou seja, num átomo grande, uma vez que esse átomo receba um elétron, ele libera uma quantidade pequena de energia. Já nos átomos menores, quando ele recebe um elétron, ele libera uma grande quantidade de energia. Mas aqui nós temos um detalhe. O último grupo da tabela periódica é um grupo chamado gás nobre. Os gases nobres, eles têm uma configuração eletrônica completa. Ou seja, se você, por exemplo, pegar o gás nobre aí, o neônio, que tem número atômico 10, a sua distribuição é 1s2, 2s2, 2p6. Ou seja, ele tem o nível K preenchido e o nível L totalmente preenchido. O seu último subnível está lotado.
cabem 6 elétrons no P, ele tem 6 elétrons no P. Então, para os gases nobres, não existe afinidade eletrônica. Existe energia de ionização. Com muita energia, você consegue retirar o elétron de um gás nobre, mas você não consegue fazer com que um gás nobre receba um elétron, porque o seu subnível mais energético já está totalmente preenchido. Então, não há afinidade eletrônica para gases nobres. Com isso, nós temos aqui o resumo das propriedades eletrônicas. Primeira propriedade periódica, raio atômico. Quanto mais para baixo da tabela e mais para a esquerda, maior o átomo. Então, nessa região, nós temos os maiores átomos e aqui em cima nós temos os menores átomos. Energia de ionização e afinidade eletrônica são exatamente o inverso do raio atômico. Quanto menor o átomo, maior a energia necessária para você poder retirar o elétron do átomo. E afinidade eletrônica, quanto menor o átomo, maior a quantidade de energia liberada quando esse átomo recebe um elétron. Então, nós temos que na energia de ionização, o átomo absorve energia e libera um elétron, e na afinidade eletrônica, o átomo recebe um elétron e libera energia. Na energia de ionização, formam-se cátions, na afinidade eletrônica, formam-se ânions. E aqui, gases nobres não têm afinidade eletrônica. Veja que falta a coluninha dos gases nobres. Então, gases nobres não têm afinidade eletrônica. E a nossa última propriedade é a eletronegatividade. Ela é muito utilizada no estudo das ligações entre os átomos. A eletronegatividade é a capacidade de um átomo atrair elétrons. Então, aquele que tem a maior energia de ionização e a maior afinidade eletrônica são os átomos mais eletronegativos, são os átomos que mais irão atrair os elétrons, maior tendência a atrair os elétrons. E aqui eu coloquei para vocês os elementos mais eletronegativos da tabela periódica: flúor, oxigênio, nitrogênio, cloro, bromo, iodo, enxofre, carbono, fósforo e hidrogênio. Na sequência, o mais eletronegativo dentre todos os elementos da tabela periódica é o flúor, ok? A gente tem uma frase para gravarmos essa série da eletronegatividade, tá? Fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. A gente vai repetir bastante ela no estudo das ligações químicas, ok? Temos aí as 4 principais propriedades da tabela periódica.